conosco, mais um pouquinho, Pai. Aleluia. Eu te peço essas bênçãos em nome do meu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem? Saudando a igreja Santo e glória do Pai do Senhor Jesus. Amém. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas 14. Glória a Deus. Bendito é teu santo nome. Glória a Deus. 2 Crônicas 14, verso 9. Verso 9 não, perdão, verso 8. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que trazia pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que trazia escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. Até aqui somente. A palavra do Senhor vai estar dizendo que o rei Asa, ele era filho de Abias, neto de Jeroboão, e na linhagem de Asa me chamou muita atenção, porque Asa, ele vem trazendo uma diferença ao qual o seu pai ele já não trazia mais. O seu pai ele já não queria ter mais intimidade com Deus, já não valia mais a pena estar na presença do Senhor. Eles abriram as portas para os etíopes, para a deusa Asera, e assim sucessivamente. A palavra do Senhor vai dizer que a mãe de Asa, Maaca, ela abre as portas para tudo que não presta. Hoje em dia está tudo normal, pode abrir as portas, pode ter sacerdote corrompido, pode se roubar dízimos e ofertas e achar que está tudo normal na casa do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela diz que ainda existem os remanescentes da casa do Senhor. E quando tem os remanescentes da casa do Senhor, a obra nunca vai de qualquer maneira, porque o Senhor ele sempre levanta um. Pode ter 10 homens, mas se tiver na palavra desse um, ele vai transformar todo o território. Você sabe por quê? Asa, ele vinha com a nação destruída, ele vinha com a nação acabada. A palavra do Senhor vai dizer que Asa, quando ele assume o reinado, Deus está de costa para ajudar. Por que Deus estava de costa para ajudar? Porque hoje em dia está normal, sabe, meu pastor? Dá umas pegadinhas na vagabunda e vai adorar o Senhor, e Deus ele não divide a sua glória e a sua honra com ninguém. Ele não dá pegadinha na vagabunda. E amanhã você seja macumbeiro e daqui a pouco você seja católico. A palavra do Senhor é bem eficaz. E Asa ele traz para dentro da nação a diferença. Você sabe como é que ele traz a diferença, meu pastor? A palavra do Senhor vai dizer que Asa, quando ele assume o reinado, ninguém mais ia ao templo. Hoje em dia está normal. No dia de hoje, jogo do Flamengo, vai para a igreja para quem não assistiu o jogão do Mengão. Só que aqui ele não. Asa ele faz a diferença. A palavra do Senhor vai dizer que Asa ele foi ao templo. Ninguém mais ia ao templo. E ele foi orar ao Senhor assim que o pai dele faleceu. Quando Abias falece e ele assume o reinado, Asa ele vai lá aos pés do Senhor e faz uma oração: ó Deus, volta para Israel. Ó Deus, volta para Judá. Se tu voltares, os rios vão encher. Se tu voltares, vai ter vaca berrando no curral. E eu te prometo, ó Deus, que enquanto eu viver, todavia eu não me afastarei da presença do Senhor. Só que Deus, ele já estava desacreditado na nação de Judá. Ele já estava desacreditado, pastor. Você sabe por quê? Todo mundo que metia a mão na obra fazia a obra de qualquer maneira. E Deus ele não se agrada disso. Deus ele não tem prazer quando você assume a vontade de fazer qualquer coisa dentro da casa dele. Pode ser pegar sal e caçar o pé. Se você pegar e fizer de qualquer maneira, o irmão da esquerda e da direita pode não saber. Mas Deus ele tem os olhos dele
o pão francês. Com trigo você vai fazer o pão de cachorro-quente. Com trigo você vai fazer o pão de hambúrguer. Mas o joio, ele vai ficar ali, aparentemente bonitinho, sabe, meu pastor? Vai aparecer aquela coisa bonita, mas o Senhor ele não está preocupado com coisa bonita. O Senhor ele está preocupado e não reconhecer o Senhor pelo que Ele pode te dar. Essa é o defeito naquela nação de Judá. Eles só queriam que Jesus podia dar para eles, meu pastor. Eles não queriam verdadeiramente o que Deus já tinha como sua excelência. Deus ele já tinha feito a nação inteira. Ele falou: haja luz e houve luz. Ele deu vida e deu a existência ao ser humano. O ser humano ele veio a hipocrisia de não valorizar tudo aquilo que Deus faz pela nossa vida. E eu parei para meditar, eu falei: Senhor, Boaz ele foi um homem de coragem, porque a palavra do Senhor vai falar que Deus, ele disse que aqui, ele veio a expulsar até mesmo, pastor, a sua mãe, Maaca, para que não fosse rainha e não viesse reinar no reinado. Todos nós sabemos que Asa não era casado, e quando assumiu o reinado, ele era um homem jovem e ainda não era casado. Então, na palavra do Senhor vai dizer que para a mãe dele, que era Maaca, que abriu as portas, que abriu os portões para ela não vier a ser a rainha, pastor, ela teria que sair do reinado. E como que ela saiu do reinado? Aqui foi necessário Asa tomar uma atitude. Quantas vezes nós não queremos tomar uma atitude na nossa vida? Uma atitude para poder viver uma vida de diferença, sabe, meu pastor? Uma atitude que você vai andar no jacarezinho de cabeça erguida e todo mundo vai falar: esse carinhão de Deus. Aquele ali é vaca do Senhor. Aquele ali é o do Senhor, que ali é serva de Deus. É ali que está a diferença. A diferença não está em você ter um carro do ano. A diferença não está em você ter uma casa de 3 andares. A diferença está na unção que você tem com Deus. Se você não tiver a unção com Deus, você não tem nada. Você pode vir para a igreja de manhã, de tarde, de noite. Você pode dormir até mesmo aqui dentro, sabe, meu pastor? Mas se você não tiver intimidade, não buscar o Senhor na sua verdadeira excelência, não pelo que Ele pode te fazer, mas pelo que Ele já é de sua excelência, você infelizmente está perdendo o seu tempo. Porque o Senhor, Ele é Deus, independente de se eu clamar, independente de se eu orar. Eu já disse aqui, as ondas elas já falam Jeová. E Deus fala na palavra dele que se nós não clamarmos, as rochas clamarão. Então que não seja necessário que venha acontecer isso. Deus nos criou como verdadeiros adoradores. Nós fomos criados unicamente para adorar ao Senhor. Nós vamos ver que quando Deus ele cria o ser humano, Ele cria o ser humano para viver uma vida plena. Aí vem o ser humano trazendo tudo que ele rapina para dentro do mundo espiritual. E Deus ele não aceitou e ele vem destruindo tudo. A gente tem como exemplo Sodoma e Gomorra, pastor. Era uma cidade que não era para ser destruída. Deus deu uma oportunidade. Mas quando Deus viu que já não tinha mais jeito, Deus destruiu e a mulher de logo olhava atrás e ficou também. Nós vamos saber, pastor, que por conta das nossas orações, por conta da nossa busca e por conta da promessa do Senhor, Ele não nos destrói. Eu estava vendo aqui, pastor, por que Deus ele não tinha destruído Abias, o pai do rei Asa. Deus ele não destruiu Abias unicamente porque Deus ele fez uma promessa. O homem ele pode te dar uma palavra hoje e não cumprir amanhã, mas Deus ele não falha. Ele te dá uma promessa hoje. Pode passar um dia, pode passar um mês, pode passar um ano, mas o Senhor ele vai velar pela palavra dele. E ele, quando você pensar que não, ele vai enviar surpresa. Ele vai te surpreender e vai demonstrar que ele é Deus e ele revela a sua palavra. E ele se arrepende, pastor, de criar até mesmo esse pacto que ele fez com Davi. Nós vamos ver que ele se arrepende e todavia ele vai falar assim: olha, eu só não vou destruir a nação de Judá porque eu prometi a Davi. Você vê, pastor, que a intimidade ela faz toda a diferença. Passou Jeroboão, passou Roboão, e nós vamos ver que passou também até mesmo um rei muito rico, que foi o rei Salomão, e mesmo assim eu não queria saber se está ele. Todavia, Deus falava: eu não vou destruir a nação por causa de Davi. Por causa que Deus fez uma promessa, irmão, por uma simples promessa. Deus ele podia ter destruído aquela nação, e aí ele deu um exemplo que ele não destruiu aquela nação porque ele era fiel e velava pela sua palavra. Todavia, pastor, eu fiquei meditando
mandou te trazer um recado, Real. Que enquanto você for fiel a Ele, eu serei fiel a você. E estarei junto com você. Independente de batalha, independente de dificuldade, seja coronavírus, seja desemprego, seja na doença, seja na vida financeira, eu venho aqui como exemplo do Senhor dizer para você que Deus é o Deus que resgata e estão no meio do lado. Você quer que eu te traga uma responsabilidade de uma vida que é passada na minha vida, que foi como muitos anos atrás, meu pastor, minha mãe faleceu, era crente do Reteté de Jeová, e eu não queria nada com Deus. Falei, não, minha mãe é crente, eu sou rico, eu vou ficar aqui quietinho no meu canto. E ela ia para a igreja e falava, você ainda vai pegar a minha palavra de Deus. Eu falava, mãe, eu até te respeito, o pessoal te considera, mas eu não quero saber desse negócio. Eu gosto do mundão, um bailezinho funk, eu gosto do pagode. Eu não queria nada com o Senhor. Ali Deus me refere, pastor, Ele permite com que meu pai, ele vai viver em um outro local, e a minha mãe vem a falecer. E aí ficou na terra, eu e Deus, e agora? Você vai me servir ou você não vai me servir? Eu venho aqui dizer para você, pastor, que quando nós não temos e nós não queremos ter uma responsabilidade com o Senhor, Deus ele tira até mesmo aquilo que a gente mais ama. E é muito doloroso. É muito difícil você hoje em dia viver numa vida que você não tem as principais pessoas que dariam a vida por você abaixo de Deus e Jesus Cristo. É a nossa mãe. Não tem nenhum. Você pode pensar, pastor, dentro da glória dela, que daria a vida com maior facilidade igual ao seu filho, a sua mãe. E eu falei assim, Jesus, e agora? Deus enviou uma profeta que veio da França. Ela falou comigo, não, você acredita que eu vim da França para falar com você? Eu falei, acredito. Eu acredito. Agora você acredita, não acredito? Aí ela falou assim, olha, Deus está mandando te dizer que Ele vai te tirar daqui. Essa vida que você vive, você não vai viver mais. Ele vai te levar para outro local. E você vai fazer isso aqui, eu vejo você viajando muito em locais diferentes. Aí eu fui pensando comigo, eu falei, essa irmã ela deve estar com algum problema de cabeça. Porque, como que eu? Se minha mãe é falecida, meu pai vivia a vida dele para lá. E agora está só eu e Deus em minha casa. E Deus está falando que vai tirar a minha casa, eu vou ficar com Deus. Eu não vou ficar com nada. Aí eu vim parar no Jacarezinho. Quando eu vim parar nesse Jacarezinho, sem perspectiva nenhuma, pastor, quarta série, desempregado, fui morar na Travessa Marquês Medieval. Sou irmão da Érica, da Eliane. Quando eu fui morar na Marquês Medieval, ali o Senhor usou um vaso de Deus aqui da Batista. A irmã Thelma foi lá na casa da minha irmã e falou comigo, olha, Deus está mandando te dizer que Ele cuida de você. E Ele colocou hoje do teu lado. E para você saber que Deus é Deus, todos aqueles que se levantaram contra ti, estou eu derrubando. De repente, o telefone está tocando. Tudo bem? Não tem aqueles que se levantaram contra ti? Desceram no pó. Olha o que Deus faz. Deus ele derrubou em um só dia 6 pessoas por causa de uma promessa. Uma promessa. Que os irmãos eles não venham de forma alguma esquecer da promessa do Senhor. Quando Deus ele tem uma promessa, Ele cumpre. Aleluia! Eu sou prova viva disso. Não tinha perspectiva nenhuma de vida. Morava de aluguel, não tinha pai do meu lado, não tinha mãe, mas eu tinha a palavra do Senhor, que era verdadeira e eficaz, que falou comigo, não temas barreira ou a barreira que não vai te deter, porque sobre ti eu lancei uma palavra, e contra essa palavra nem o mal vai se prevalecer. Dali, meu pastor, eu fui morar na Marquês de Medieval. Falei, opa, agora eu estou na casa alugada, o senhor de pouquinho está trazendo a casa. E eu falei, agora vem minha bênção, vem enchente, levou tudo que eu tinha. Você sabe por que eu morri? Porque Deus tinha um plano na minha vida. Esse mês retrasado, eu passando meu pai que viu pelo trabalho, eu chegava no horário de 11h30, 11 horas, que era a escala. Quem trabalha por escala sabe que é complicado. Se o pastor tiver nessa luta, sabe que para você conseguir conciliar é difícil. E eu fui todo o trabalho, eu encontrei com um ladrão no parque. Eu nunca acreditei, nunca pensei em ser assaltado. Ele botou a arma no meu peito e falou assim, rapaz, você passa o celular, senão você vai morrer. Eu falei, rapaz, eu sou cristão, estou ouvindo do trabalho agora. Ah, você quer o celular? Está aqui. Vambora, que ele é crente. Foi embora. Levou meu celular. No primeiro momento eu fiquei desesperado. Falei, Jesus, arma no peito, na porta de casa, só atravessar a rua em casa, mora na Viva Cláudia.
Aí eu fui orar. Falei, Senhor, o que o Senhor quer com aquilo? Eu levei um celular velho e vi outras pessoas para me dar o dinheiro para trazer o celular novo. Você está entendendo que o propósito de Deus é que você tenha o melhor e não o pior? Às vezes você não se contenta com tão pouco, pastor. Às vezes você está antecipado no trabalho que vai te trazer um salário mínimo. E Deus ele quer te dar um salário que você vai ganhar 3, 4 mil reais por mês. E você está ali, R$1.000 por mês está bom, está para a crise. A crise ela está para mim. Para Deus não tem crise. Deus ele viu o Deus ele viu o profeta, Deus ele viu o pastor, Deus ele vai usar até a jumenta para falar, assim como falou com o Faraó. Mas se Deus ele tiver abençoado, não vai ter barreira capaz de aleluia. E assim Deus foi comigo, pastor. E eu falei, Senhor, muito obrigado. Aí eu falei, olha, se Deus foi na vida de Asa, Deus também vai ser comigo. Fiquei desempregado. Eu falei, Jeová, agora gostei. E eu estava preocupado com o salário de R$1.000. E Jesus ele foi lá e abriu a conta do iFood para receber o dobro mais um pouquinho. Para você ver como é que Deus é. Deus ele não escolhe os seus. Para Deus não tem pandemia. Para Deus não tem dificuldade. Ele não tem diferença de mim para vocês. O mesmo brilho que eu tenho, o mesmo brilho que vocês têm. Vamos ver na palavra do Senhor que Deus ele compartilha a unção até mesmo do profeta. Nós vamos ver com Moisés, ele compartilhou a unção dele. Nós vamos ver que no reinado tem a possibilidade de compartilhar. Mas é necessário que nós venhamos entender, pastor, que quando nós pudermos compartilhar, nós devemos compartilhar de verdadeiro coração e fazer a obra do Senhor assim como Asa fez. Asa ele se levantou, pastor, e quando ele se levantou para fazer a obra do Senhor, ele pegou, foi milhares de gado em prol de queimar incenso ao Deus de Israel. Ele tirou Azera, ele tirou Marduk. Ele não tinha Satanás que ele não pudesse tirar da frente, porque ele tinha um foco, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Não deixe ninguém, nem Satanás, nem colega, nem inimigo, nem amigo, não seu foco, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que faz a diferença na vida do homem. E aí eu vi no reinado de Asa, ele botava ele para fora e se levantou os etíopes contra Asa. Quando se levanta os etíopes contra Asa no reinado de Maressa, ele se levanta com a nação de 1 milhão. Nós vamos ver que Asa ele tinha 300 mil de Judá. 300 mil de Judá. Fazemos uma matemática. Ele tinha muito mais do que o dobro do reinado de Asa que se levantou contra ele. Mas a palavra do Senhor vai dizer, pastor, que o Senhor se levantou contra ele, contra os etíopes, e não havia mais os etíopes vigor algum, porque Deus destruiu, ele destroçou, e não teve ninguém capaz, sabe, irmãos, que fosse capaz de parar o reinado de Asa. Porque Asa não fazia diferença. Para Asa não fazia, pastor, diferença se ele ia ter a mãe dele. Não fazia diferença para Asa se ele ia ter o pai dele. Não fazia diferença para Asa se ele ia ter o irmão dele. O importante era o foco. O importante é que ele estava focado, ele tinha objetivo. O objetivo dele era tirar tudo aquilo que não prestava do reinado de Judá e fazer com que o povo viesse a trazer e chamar a atenção para Deus que voltasse a olhar para o reinado de Judá. Porque a palavra do Senhor vai dizer, pastor, que os rios já não tinham mais água, os rios já estavam sequíssimos, não tinha vaca derrando mais no curral. Você sabe por quê, pastor? Por causa da desobediência. Quantas vezes nós não queremos mais ser obedientes? A palavra do Senhor, ela diz, ela manda nós sermos obedientes ao nosso pai e nossa mãe. A palavra do Senhor manda nós sermos obedientes à nossa liderança. Quantas vezes nós não queremos ouvir, pastor, os nossos pais e as nossas mães? E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, ela vai bem mais além. Ela diz que se você não obedecer ao seu pai e sua mãe, os seus dias serão de nível para a terra. Aí eu te provo isso. A palavra do Senhor ela fala assim, se você obedecer seu pai e sua mãe, seus dias serão acrescentados. Se você fizer o contrário, pastor, é questão de lógica, os seus dias vão ser diminuídos. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós venhamos buscar Ele com todo o nosso vigor, com toda a nossa força, com toda a nossa autoridade, que nós venhamos ser assim como Asa foi, no início do seu reinado, no meio do seu reinado. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Asa ele falhou no final do seu reinado, pastor.
porque Asa ele não dava mais ouvido aos profetas do Senhor. Deus ele enviava um profeta, e quando Deus enviava um profeta, ele chamava naquela época de vidente, porque o profeta ele já vinha revelando o íntimo oculto e escondido da nossa vida, e ele vinha falando, ele não queria saber se você era irmão do rei, se você era primo do capitão, para ele não fazia diferença. O profeta ele vinha unicamente com um propósito: entregar o recado de Deus. O sacerdote ele ouvia de Deus e falava para o povo. O profeta ele ouvia de Deus e falava para o povo. Era totalmente diferente. Nós vamos ver que é muito bom a unção do profeta, porque ele tem os ouvidos sensíveis a falar do Senhor. Senhor, o povo está precisando, o povo está passando dificuldade, ajuda do Senhor. Só que o profeta não. O profeta ele já vem com a resposta de Deus. Seja ela boa, seja ela mel, seja ela mel, que nós temos sempre preparado para receber a palavra do Senhor, e que nós não venhamos ser como Asa no final do seu reinado, que nós venhamos trazer as nossas experiências passadas, biblicamente falando, para o nosso presente atual. Trazer a diferença, pastor. É isso que está faltando. As pessoas não querem arriscar, a pessoa não quer mais jejuar. Jejuar agora é tipo de luxo. E nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer que todos os ricos daquela época, eles buscavam o Senhor, sabe, pastor? Nós vamos ver que Daniel, quando ele vai buscar o Senhor na sua excelência, ele vai fazer o jejum de Daniel. Ele faz o jejum de 40 dias. E quando ele faz o jejum de 40 dias, ele começa a fazer o jejum de comer legumes. Ele não comia dos pratos. Ele não comia da comida dos ímpios. E agora que está vindo a diferença, pastor. É aí que está a diferença. O crente, ele senta aqui na igreja, ele ora na igreja, mas muitas das vezes ele não está aqui na igreja, ele está lá fora. Ele está ligado no jogo do Flamengo. Ele está preso ao mundo e precisa dessa conversão dentro dele. Não sou eu que vou fazer a diferença, não é o pastor que vai fazer a diferença. Só que vai fazer a diferença e convencer os homens do seu mau caminho é Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo de Deus. Ele converte os seus maus caminhos, mas é necessário você querer. Se eu não quisesse, pastor, e não tivesse ouvido a voz do Senhor, hoje eu não estaria mais em vida. Eu vou trazer para você uma experiência que eu tive com Deus na minha adolescência. Na minha adolescência, eu com 16 anos de idade, já era mais defensor do crime organizado. Ninguém dava nada por mim, porque as pessoas passavam por mim, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Parecia ser um trabalhador, mas dentro de mim eu estava cheio de rapinha. Eu estava totalmente voltado para as coisas malignas. E Deus ele tinha feito uma promessa. Mas eu no portão de casa eu escutei aquela voz falando assim: olha, sai daí. Eu nunca tinha escutado a voz do Senhor. Eu escutava muito Deus usando o privado, mas nunca tinha escutado a voz da parte do Senhor. Aí eu escutei aquela voz: sai daí. Aí eu olhei, eu falei: primo, olha, eu acho que esse problema da minha mãe de igreja está passando para mim. Ele falou: por quê? Estou escutando uma voz, mas eu saí daqui, eu tenho que sair daqui. Ele que isso, você está ficando maluco? Só para eu e você conversando. Eu falei: não, Deus está mandando. Eu escutei uma voz dizendo assim no meu ouvido: sai daí. E aí eu comecei a procurar dentro da minha casa. Pensei que tinha alguém escondido dentro da minha casa falando comigo. Porque eu não queria acreditar que eu estava escutando aquela voz. Aí aquela voz do Senhor: sai daí agora. Irmão, não faça de luz. Conforme eu saí de uma rua, eu fui para outra. Os inimigos que vinham no meio da guerra, que tentaram chegar até mim, não conseguiam chegar até mim. Você sabe por quê? Porque Deus ele tinha um plano na minha vida. Porque se eu não tivesse escutado, não tivesse dado ouvido a voz do Senhor lá embaixo, eu não teria chegado lá em cima. Aleluia! Conforme eu subi do lado da boca do outro, quando eu olhei para trás, ele já estava na trás. E já estava entrando na minha casa. Não tinha chance de reação. Você vê a importância da obediência. A importância de ter um ouvido sensível à voz do Senhor. E hoje em dia, quando as pessoas me veem, quando eu vou me comunicar com o pessoal, eles falam assim: rapaz, olha, Deus realmente transformou a sua vida. Mas para ter essa transformação é necessário a gente mudar os nossos hábitos, pastor. Mudar o nosso caminho. Se antes você bebia, você não bebe mais. Se antes você fuma, você não fuma mais. Se antes você vivia uma vida com 10, 15, 20 a diferença é grande. Você vai mudar esse caráter aos poucos.
entender isso. Até eu entender esse negócio, pastor, eu pegar esse início dessa mudança de asa, eu passei um pouquinho do que Satanás pisou na minha vida. Aí, no entanto, Deus falou assim: olha, vou eu mudar esse quadro. Aí eu falava: poxa, Jesus está falando tanto que vai mudar esse quadro, eu não vejo mudança. Será que tem algum problema? Eu falei: não é possível. Aí, às vezes, é o tempo dele, mas não era só o tempo dele. Era questão da minha mudança, pastor. Eu precisava mudar, está em nós. Se nós não tomarmos o primeiro passo, se nós não dermos o primeiro passo de mudança, assim como Asa deu, ele tinha a opção de deixar o reinado envelhecer e morrer do jeito que estava. Mas ele não quis. Quando Asa ele foi coroado como rei, vieram com a coroa de ouro para botar na cabeça de Asa. E Asa não aceitou. Ele falou: não quero. Aí vieram com a coroa de ouro do bisavô dele. Ele falou: não quero. E vieram com a coroa do avô dele. Eu não quero. E do meu pai, eu também não quero. Eu quero aquela simples coroa que usou o rei Davi. Ali ele chamou a atenção de Deus. Porque ele tocou no coração de Deus. Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. E quando ele chama a atenção de Deus, Deus ele olha assim, ó, de volta para de lá. Só que Deus não se volta. Você sabe por quê? Gato escaldado, ele tem medo de água fria. Deus ele já estava tão triste. Ele já estava tão meio desacreditado da nação. Que ele já estava a ponto de destruir tudo. E ele só não se destruía porque toda vez ele se lembrava que ele tinha uma promessa para cumprir com Davi. Você vê que mesmo depois de morto, Deus ele não esquece a sua promessa. Ele poderia abolir, botar ali em cima, botar lá e esquecer. Mas você vai ver que Abraão e Jacó, mesmo estando morto, toda vez que Deus se revela para os seus, ele fala: eu continuo sendo mesmo o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Você vê que mesmo depois de morto, você não perde a conectividade que você tem com o Senhor. Se todos estão pensando que vai correr como crente, vai para o inferno, está muito enganado. Só se você tiver tendo uma vida linda. Do contrário, você tem um espacinho lá celestial do Senhor Jesus Cristo. E é bom que nós tenhamos essa convicção. Porque se você não tiver essa convicção, Satanás ele pode vir querer voltar e fazer você pensar o contrário, que você vai para o inferno. Então, Deus ele vem, pastor, trazendo toda uma diferença. Asa, quando ele vai e assume o reinado, ele já expulsou sua mãe. Ele expulsou todos. A palavra do Senhor é verdadeira e eficaz. Ele não deixou nem um idólatra. Ele botou uma lei. A partir de hoje, todos os jovens, todos os adultos, todas as crianças, todos aqueles que servem a Zé, todos aqueles que servem a Baal, eles vão ter que servir ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque aqui em Judá não vai ter mais lugar para adorar Baal, aqui em Judá não vai ter mais lugar para adorar Zé, aqui em Judá só vai ter lugar para adorar o Senhor dos Exércitos. Você vai ver que o reinado de Asa, quando ele assume o pastor, ele assume de uma forma da liderança boa. E no meio, ele vem com a liderança bonita, ele dá ouvido aos profetas, Deus está contigo, glória. Mas quando o profeta veio trazer uma repreensão para Asa pega o profeta Anã e joga Anã onde? Lá no calabouço. Aí começa a desgraça na vida de Asa. Porque ele parou de dar ouvido aos mensageiros de Cristo. Porque aqui o véu ainda não tinha sido rasgado, pastor. Como o véu ainda não tinha sido rasgado, nós não tínhamos conexão direta ainda com o Senhor como nós temos hoje. Hoje Jesus Cristo ele já veio, ele deu a vida no Calvário pela minha, pela sua vida. E hoje muitas das vezes nós não somos capazes de reconhecer que Deus fez isso por nós. E louvamos ao Senhor. Hoje você não precisa mais de profeta, irmãos. Hoje Deus enviou os profetas pela sua misericórdia. Às vezes muitas das vezes para tirar o cara da direita da morte. Olha, não vai pela esquerda, vai pela direita, senão você vai perder a vida. E se você não escutar o profeta, você vai perder a vida. Hoje você não precisa mais de sacerdote, queimar incenso, para chamar a atenção de Deus. Hoje você ajoelha no seu quarto, fala igual a palavra do Senhor faz, você tranca a porta do seu quarto, se ajoelha e ora ao Senhor, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabem. Mas para Deus te clamar, e você quando clamar a Deus e responder coisas grandes e firmes
alcançar, você vai precisar de seu alcance. Você tem toda a responsabilidade de me conquistar, mas você nunca vai pensar que você vai ficar na casa do Senhor como você quer. A casa do Senhor não é bagunça, sabe, pastor? E aqui, Asa, ele chamou a atenção do Senhor quando ele limpou a casa. Quando ele pegou e tirou todos os etíopes, quando ele tirou todos os egípcios que veio para a nação de Judá, quando ele limpou e fez um decreto, olha, a partir de hoje vocês vão ter que adorar o Senhor. E detalhe, se não adorar o Senhor, é morte. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente vive o tempo da graça, pastor. Mas se nós vamos ver, pastor, Safira quando morreu no tempo da graça. E muitas pessoas esquecem que Deus é um Deus que Ele veio em todo o tempo. Hoje nós temos o privilégio de buscar o Senhor de manhã, de tarde e de noite. Naquela época, pastor, tinha decreto, olha, aqui você não pode orar, ali você não pode orar. Se orar, morre. Hoje não. Aleluia. O Senhor te dá liberdade. Pode me buscar, pode me adorar. Estou aqui, pronto para receber a tua oração. Mas às vezes nós não queremos, pastor. Nós queremos ficar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E aí nós queremos ter a opção que aquelas pessoas mais antigas têm aquela intimidade que as pessoas mais antigas têm, os remanescentes. Por quê? Se nós pegamos os crentes de hoje e pregarmos os crentes de uns 30 anos atrás, vocês vão ver que os crentes de antigamente, eles não tinham tempo para WhatsApp, eles não tinham tempo no Facebook, eles não tinham tempo para internet. O tempo deles era fazer uma conexão direta com o Senhor e por isso eles tinham mais intimidade com Deus. Isso aí nós, pastor, é a mudança. Se nós pegarmos e nos separarmos para o Senhor, nos consagrarmos para Deus, Deus vai nos usar. Se nós não colocarmos em nós não fizermos isso, Deus vai usar aquele. Aleluia! E às vezes a gente entende, pastor. Às vezes a nossa mente, ela se fez. E no momento a minha mente teve assim quando eu era mais novo. Eu não conseguia arrumar tempo com o Senhor. Agora não. Agora eu paro meu trabalho, hoje é pregação. Mas tudo vai ficar para depois. Engraçado, pastor. Ontem, quase não estava me chamando no aplicativo. Hoje no dia da pregação toda hora. Aí foi Jesus. Satanás, ele tem a de manhã dele. Ele sabe que você trazendo a mensagem, você vindo aqui falar algo da parte do Senhor, você vai fazer diferença. E a palavra do Senhor, pastor, é uma espada de 2 gumes, ela penetra no coração do homem. O homem ele pode sair daqui, ele pode até não estar dando tanto ouvido à palavra do Senhor, mas às vezes alguém ao redor que está ali, ó, ouvido atento, vai falar, poxa, se Deus realmente fez uma promessa na vida daquele irmão, que não tinha pai e não tinha a mãe mais dele presente, e Deus transformou a vida dele, Deus também pode transformar a mim. Está em nós, pastor. E aqui, pastor, nós vamos ver que na mudança de Asa, trouxe uma ferida na perna dele. E quando trouxe essa ferida na perna dele, por ele pegar e levar um profeta do Senhor, dentro do calabouço ou dentro do presídio, trazendo por dia de hoje, o Senhor ele deixou uma ferida se criar na perna de Asa. E aos 35 anos, se findou o reinado de Asa. Foi Deus que findou o reinado de Asa? De uma certa forma, sim. Mas, por outro lado, quem findou o reinado de Asa foi ele mesmo. Porque ele não deu ouvido ao que o Senhor queria fazer na vida dele, pastor. Às vezes Deus se cansa. Trazer mais um exemplo. Às vezes a gente traz família e a gente está falando do passado, né, pastor? Vamos trazer para o presente atual. A avó do meu filho fumou durante anos. Anos. Causou a ter efizema pulmonar. Levei ela para o hospital, aí com UPA nas costas. Cheguei no UPA, quase morto, o rapaz de Santo veio, levou lá para dentro. Falou, olha, vai ter que transferir ela. Vamos levar ela lá para o Hospital Ronaldo Gazola, na Macaria. Falei, Jesus, e agora? Uma benção. Só faltava ser crente, trazendo por dias atuais, não está ser crente. Um coração gigantesco. Foi para o hospital, ficou 16 dias internado. Em 16 dias que ela estava internada, eu pedi folga no trabalho e fui visitar ela lá. Porque Deus ainda ouviu o profeta dele na terra. Aí eu cheguei lá na casa dela, onde ela estava internada, aí eu falei assim, olha, Deus mandou te dizer que você não vai morrer agora. Porque Ele ainda quer fazer algo com você. Mas é necessário que você venha se voltar o coração para Ele. Ele está te dando a oportunidade de vida. E nisso que eu estou falando com ela, eu estou escutando Deus falando de novo. Entra na outra sala.
não fazemos parte da questão de medicina e enfermagem, tu sair de uma sala que você está tendo um atendimento com um parente e ir para uma outra sala, não é fácil. Você tem que conversar com o médico, você tem que conversar com o técnico de enfermagem para pedir autorização. E ali Deus me deu esse tempo. Eu já entrei. Quando eu fui lá, que eu entrei na sala, pastor, tinha uma mulher entubada, não sei o nome, não sei de onde existe. Quando eu cheguei para ela, eu falei, olha, o Senhor mandou trazer um recado de Deus para você. Infelizmente, Ele manda você preparar o seu coração, que ainda hoje Deus leva a sua mãe. E não precisa mais você esperar a notícia dos médicos para saber qual é a doença que ela tem, não. Deus me deu um sonho com a sua mãe ontem, e a sua mãe está com câncer. Ele falou que eu ia chegar aqui no hospital, eu ia visitar a avó do meu neto, do meu filho. E quando eu viesse visitar a avó do meu filho, eu ia encontrar uma pessoa com o nome Aline. Aline é você? Ela começou a chorar. Você sabe por quê? Porque ainda tem a diferença, pastor. Ainda tem os profetas. Tem só os profetas também na terra, mas ainda tem os profetas do céu. Muito obrigado. Aí eu falei, olha, prepare o seu coração, porque a perda do homem é uma perda muito dura. Eu perdi minha mãe nova, você já está numa idade, já tem como engatinhar mais fácil, mas eu sei que a dor da perda do homem não é fácil. Ela, olha, se você estiver mentindo. Aí veio o esposo dela e veio a irmã dela. Eu falei, olha, está aqui meu telefone. Vocês podem me ligar. Se a sua mãe não falecer hoje, amanhã eu não boto mais o pé na igreja. Mas se sua mãe falecer hoje, você vai saber que existe um rei, acima de todos os reis, que revela o oculto escondido da vida do ser humano. Ali ela começou a chorar. Porque ela sabia que o homem, para poder botar a prova de fogo, a questão do seu ministério, a questão da sua experiência com Deus, ela tem que ter intimidade com o Senhor. Não é qualquer pessoa que vai botar em risco. E aí eu fui embora, triste, porque eu sabia a dor que ela ia sentir. Eu já tinha sentido. Então eu não queria, eu não desejo isso não para ninguém. Perda da mãe é a pior coisa que o ser humano pode ter. Aí eu cheguei em casa, quando eu desci do carro, eu peguei, levei a Antônia para o quarto. Eu abri o portão de casa, eu recebo o telefone. Olha, realmente você é homem de Deus. Você acabou de sair daqui do hospital, entrou aqui a técnica de enfermagem aberta, falou para a gente preparar o coração e já até mesmo entrar em contato com a Santa Casa da Misericórdia, porque infelizmente minha mãe vai falecer e ela está com câncer. Olha só, como é que você sabia que minha mãe estava com câncer? Eu falei, olha, Deus ele tinha revelado. Às vezes, a gente entra num grau de espiritualidade com Deus e Deus ele revela. Assim como se você deixar de ter essa intimidade com Deus, ele vai parar de revelar. E vai usar aqueles que estão tendo mais grau de intimidade com ele. Aí ela pegou e falou assim, olha, realmente você é homem de Deus. E ali, ela veio a óbito. Você sabe por que ela veio a óbito? Por causa de, infelizmente, ela não ter se voltado para o Senhor. E ali Deus deu a segunda oportunidade de vida com a avó do meu filho. No entanto, ela pegou, continuou fumando. Não queria nada com Deus. Eu falei, olha, o Senhor manda te dizer mais uma coisa. Que se você não se voltar para Ele, Ele vai se calar. E o silêncio de Deus, ele só tem dois caminhos. Ou Ele está trabalhando para dar a vitória para o servo dele, ou infelizmente ele já se cansou de você, igual se cansou do reinado de Judá e virou as costas. E aí é triste, porque quando Deus ele vira as costas para o homem, pastor, não adianta o homem orar, não adianta o homem ir feiticeira, não adianta ir no bruxo, porque não existe nenhum Deus maior do que o nosso. Aleluia! E aí ela foi para o hospital, lá na Gávea. Quando chegou lá na Gávea, ela fez uma transmissão pela videoconferência, porque quando esse nasce com vídeo não está podendo ter visita. E aí ela pegou, chorou, e eu vi uma pessoa em seu grau de estágio muito ruim, pastor. A pessoa numa ventilação mecânica por conta de um cigarro, eu não desejo para ninguém. É muito ruim. Fica entubado, parecendo que a pessoa está entubada com uma ventilação no pescoço, é muito horrível. E nessa noite, o Daniel falou comigo assim, pai, infelizmente minha avó vai morrer. Eu falei, que isso, rapaz? 6 anos de idade. Eu falei, por quê? Ela vai morrer. Você viu como é que minha avó está? Minha avó vai morrer. Aí eu peguei, conversei com a Cida e falei, olha, você prepara o seu coração,
porque Deus ele se calou perante a sua mão. Daqui pode ser que haja hoje, haja amanhã. O silêncio de Deus, pastor, ele é bom crente, que está vivendo ali, ó, buscando ao Senhor, que está ali na vereda da justiça com Deus, mas para as pessoas que não estão na vereda da justiça do Senhor, o silêncio do Senhor pode ser um caminho de morte. E ali eu recebi a notícia: olha, pode vir para cá. Infelizmente faleceu. Fui lá, conversei com a família, levei para a questão de Deus, e não tinha questão de mudança. A família não queria mudar. Você vê que existem pessoas com o coração tão duro para Cristo, que nem mediante aperto da beira da morte, ela quer saber de Deus. E se Deus que enviou o seu filho, você imagina, para meditar um pouquinho, se hoje você estivesse no local de Deus, se Deus lhe desse a oportunidade de você hoje estivesse no lugar dele, você pegar a sua única filha e vai lá dar em prol da vida do ser humano. Ele rasga o véu da ligação, ele já não quer mais contato somente com o profeta, ele não quer mais só contato diretamente com o sacerdote. Agora ele rasga o véu inteiro. Ele te dá acesso direto a falar com ele. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te ele coisas grandes e firmes e ocultas que não sabem. Ali ele rasgou o véu. Mas cabe a nós, se vamos decidir viver uma vida de mudança com Deus, se vamos querer buscar Deus na sua excelência, ou se nós vamos querer ficar como asa, uma ferida na perna incurável. E sabe por que foi incurável, pastor? Eu estive estudando as escrituras, e que a ferida na perna de asa ela foi incurável, porque ele não se arrependeu. A chance dele ali era se arrepender. Ele tinha uma chance dentro dele. Ele podia se converter dos maus caminhos, porque a palavra do Senhor fala: se o homem se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Olha, é o Senhor que vai vir do céu buscar você. É o Senhor que vai abrir o céu para vir em seu favor. Aleluia! Aleluia! Sararei os seus pecados. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas é preciso mudar, meu Deus. Não seja preciso vir nem um Josafá, que não venha ser preciso vir mais nenhum Asa, para poder dar continuidade à obra do Senhor e parar no final. Nós já estamos perto do final, é só olhar para o seu lado. Antigamente tinha respeito, pastor. Antigamente você passava, servo do Senhor passado, ele tinha um respeito, era respeitado. Agora o negócio já está caminhando para o lado da liberdade. Mas o Deus que a gente serve, o Deus que criou Isaac, Abraão e Jacó, ele é o mesmo Deus que foi com Asa. E o Deus que foi com Asa é o Deus que está sendo conosco nessa noite. Amém, pastor? Eu creio que o Deus que permitiu Asa trazer a transformação para o reinado de Judá, você vai ver que Asa trouxe uma transformação tão grande que seu filho deu a continuidade, e a palavra do Senhor vai dizer que o filho dele era reto. Por que o filho dele era reto? Ele viu no pai no espelho. Bom, meu pai, ele deu mole, não quero dar esse mole não, vou querer ser reto com o Senhor. Você vai ver que o filho dele, quando ele assume o reinado, ele faz uma aliança com o reinado de Samaria. E quando ele faz o reinado, ele fala assim: ó, cara, eu estou contigo, vamos para a guerra junto. Está fechado? Tá. Mas olha, antes de eu ir para a guerra junto com você, eu quero ouvir os profetas. Queria ouvir os profetas. Por que ele queria ouvir os profetas? Porque ele sabia que o profeta tinha uma intimidade com Deus. Então, qual é a diferença, pastor? A unção ela faz a diferença. Não vá pensando que a unção não faz a diferença, porque faz a diferença. Eu vou falar uma experiência muito grande para vocês. Quando eu era mais novo, pastor, soltaram meu cachorro no pitbull. Só que naquela época que o crente andava com a calça, andava com a camisa, agora está tudo mais tranquilo. Pastor, o rapaz falou assim: olha, esse cachorro é meu, daqui que eu vou soltar. Eu falei: rapaz, o cachorro é meu? Não, o cachorro é meu. Mas então tá bom, então o cachorro é teu. Vai arrumar confusão? Ele não vai ter. Fui orar. Ele soltou meu cachorro e fui orar. Quando eu vou orar, o cachorro já estava horroroso, danado lá embaixo. Aí falou assim: olha, o cachorro era teu? Eu falei: é. Quem soltou? Eu falei: Ciclano. Mas por que? Eu falei: não quero saber, eu vou arrumar problema. Não vou arrumar problema com ele. Mas Deus foi lá e ó, abateu. Você sabe por que Deus abateu? Porque Deus ele não deixa se prevalecer
Ninguém de cima do servo do Senhor. Mas tem diferença, pastor. Se naquela época fosse uma época que estivesse levando a vida com o Senhor de qualquer maneira, Deus poderia acontecer até o pior. Então montar para o outro, se esculachar. Na mente política, vai saber o que se passa. Mas ali, o mesmo homem que me jurou de levar minha vida, ele não levou minha vida não, pastor. Porque Deus ele teve misericórdia e me converteu do meu mau caminho por conta das minhas atitudes, de mudança, de querer mudar. Mas ele levou a vida daquele homem que sofreu, meu pastor. Você vê, que Deus ele tem um cuidado tão grande com o servo dele, que Deus ele nos chama de menina dos olhos dele. Aonde você estiver, ele está te contemplando quando duas bolas nos chama de fogo. A palavra do Senhor diz que Deus ele tem os olhos como duas bolas que chama de fogo. Que ele contempla o globo terrestre como se a gente estivesse olhando as formiguinhas passando assim no chão. Ele sabe cada um. A palavra do Senhor diz que quando você entrar no reino do céu, você não vai entrar por apelido. Você não vai ter aquele apelidinho engraçado, não. Deus ele vai te chamar pelo nome. Deus ele te dá um nome. E ele ainda vai te dar mais. Ele fala que ele vai te dar uma coroa, pastor. Quando ele te dá uma coroa, ele vai te estar te trazendo ali. Aí você decide se vai querer ir para o céu ou para o inferno. Está os dois caminhos aí. Ó. O livre-arbítrio, né? Está tudo, como fala o pessoal, ligado com a realidade. Só que o céu, a palavra do Senhor vai dizer que o caminho é estreito. A porta do inferno que é larga, mas a porta para entrar no céu, ela continua sendo estreita. E aqui Deus estreitou a vida de Asa. Estreitou a vida de Asa porque ele não escutou o profeta. E foi necessário trazer Josafá a vida do seu filho para poder dar continuidade no seu reinado. E quantas vezes mais, pastor, vai ser necessário? Morreu um, morreu outro, morreu outro, para poder fazer aquilo que Deus determinou na minha e na sua vida. E aqui eu encerro essa mensagem. Nós vamos meditar essa noite. A gente vai parar para meditar daqui adiante. Se realmente nós estamos fazendo a vontade de Deus conforme Asa fez no primeiro reinado, conforme Josafá fez, porque a palavra falava que eles eram homem reto ao Senhor. Assim como Daniel, homem reto, orava, temente. A palavra do Senhor, quando se refere a esse nome de Deus, Daniel ele foi consagrado como homem do jejum. Nós vemos que a palavra do Senhor vai dizer que Deus criou 3 seres na terra: Lúcifer, Daniel e Salomão. E ele deu as melhores prudências de inteligência para esses 3 seres. Você vê que Deus ele nos ama tanto. Às vezes as pessoas dizem assim, mas ninguém dá nada por mim, ninguém faz nada por mim. Mas não, quem tem que fazer por você já está fazendo. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele deu a terra por mim por você. Não espera nada do homem não, porque o homem é claro. Às vezes o homem vai dar uma palavra que vai cumprir com 2, pastor. Mas Deus não. Deus convidar a palavra dele. Ele é fiel para cumprir. E aqui eu encerro essa palavra para a honra e glória do Senhor Jesus.